Olá, um grande abraço para todos. 10 de novembro, dia de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, um grande reformador. Nós vamos meditar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier te dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Meus amigos, amigas, o Evangelho de hoje é muito claro para todos nós. Jesus não está se referindo aqui aos escândalos enquanto erros que nós cometemos pessoalmente, mas está se referindo às autoridades religiosas de Israel, que ao invés de fomentarem a religião, o contato, a experiência mística de Deus com o seu povo, ou do seu povo com o seu Deus, serviam-se da própria religião para manipular, conforme nós vimos até no Evangelho deste último domingo, que nos outros evangelistas fica lá para trás, mas no Evangelho de João é colocado logo no início, no capítulo 2. Só para dizer que Jesus é o templo do Espírito Santo. O papel das autoridades religiosas, os líderes religiosos. Aliás, quando aparece o termo os judeus, não se refere ao povo judeu, mas se refere aos líderes religiosos de Israel da época de Jesus. Eles eram hipócritas, eles não faziam aquilo que deveriam fazer, por isso escandalizavam o povo. Jesus então abre esta perícope de hoje dizendo que é inevitável que aconteçam os escândalos por causa das fraquezas humanas, mas ai daqueles que escandalizam o próximo. E depois chega-se ao momento da fé, e ele vai dizer que é preciso que nós tenhamos uma fé grande para perdoar, para acolher aquele que peca, aquele que erra. Mesmo aqueles que cometem escândalos estão sujeitos ao perdão, porque ele é magnânimo, misericordioso, e nós somos fracos, sujeitos aos erros. Os discípulos então, diante desse grande desafio, porque a lógica até então era: os pecadores ficam afastados e só os líderes religiosos, que eram ditos puros, do grupo dos fariseus, sobretudo, ficavam separados e se julgavam superiores. Jesus então os desmascara e vai dizer aos discípulos que é necessário perdoar também a estes que se dizem puros, porque de pureza eles nada entendem e nada praticam. Os discípulos então veem que sozinhos não podem fazer isso, como também nós não podemos fazer, de fato, uma meta de vida do perdão, porque não temos essa capacidade, somos limitados, sentimos-nos orgulhosos, mesquinhos, e aí sentimos-nos atingidos quando alguém nos incomoda e achamos que isso já é o suficiente para nunca mais perdoarmos. Só com a ajuda de Deus, só com a oração. E os discípulos então vai dizer: Senhor, aumenta-nos a fé. E ele responde: se tivesseis fé, mesmo pequenina como um grão de mostarda,
Poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O grão de mostarda, dizem, ele se perde até na cavidade da mão, mas lançado à terra torna-se uma árvore de bom porte. Tem um potencial para crescer. Então a nossa fé deve ser dialogal pela oração, pelo relacionamento com o próximo, pelo testemunho de vida, para crescer e se tornar também produtiva. O que é uma fé produtiva? Que gera amor, que gera comunhão, que gera perdão, compreensão, respeito pelo que é diferente, acolhe cada um do jeito que cada um é e não do modo como nós gostaríamos que as pessoas fossem. É assim que a fé nos amadurece, é assim que a fé cresce, é assim que a fé se torna um grande instrumento de humanização para todos nós. Rezemos, pois, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender cada um em seu estado próprio, com sua personalidade, com seu jeito de ser, dando nosso contributo para a comunhão com todos. Rezemos de modo especial por Gina Zanete, que no dia de ontem fez aniversário. Parabéns, doutora Gina, Deus a abençoe, muitos anos de vida, saúde e paz para você, com muitas alegrias. Também quero rezar pedindo a Deus pela saúde de Cátia Virgínia, de Adriana, Finha, Magali, Maria do Carmo, Joaquim, Josias Nunes de Carvalho, Rafael Nunes, Daniel Messias Veríssimo, João Juquinha, José Mendonça, Manuel Mendonça, Júnior. Também quero rezar pedindo por Antônio Gonçalves da Vida Luz, Maria José, Vilma, também Lenice Lima Nunes, Brás Peruque, Carlos Venceslau, Marli Barbosa, também pedindo por Cacá, pedindo por Fátima Lima, ainda por seu Toninho lá em Aracaju, Jacques Ineus Almeida, Aurélio, também Júlio de Joca, José Garcia, Maria Garcia, também pedindo por Dona Nízia Augusto, Dona Arlete lá em Capela, seu Sandoval e Dona Vera em Salvador, também seu Careca e Dona Solange lá na capital baiana, pedindo também que Deus restabeleça a saúde da família de Dona Nide Ferreira, pedindo por João de Franco, Silas e Augusto, Walter, Ayrton, Jeová, Aparecida, Denise, Fransquinho Peixoto, Dalva, Leninha de Dalva, Maria, Dora de Tide, Dora de Josa e todas as pessoas que nos têm pedido preces e orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje começa a COP30 lá no Belém do Pará. Rezemos para que as autoridades mundiais tenham juízo e possam investir na transformação da natureza, na preservação da natureza. Ainda há tempo. Rezemos também por aquelas vítimas daquele grande tornado lá no sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobretudo no Paraná, em Rio Bonito. Que miséria! Tudo isso é o quê? Fruto da agressão com que nós tratamos a natureza. Não tenhamos dúvida. Não se trata aqui de ideologia política, isso é muito mais sério. Isso é uma postura que nós devemos ter no trato com a natureza. Ou nós cuidamos do meio ambiente, conforme dizia o Papa Francisco, ou nós estamos fadados a não deixar nada aos nossos sucessores. Nem teremos sucessores. Vida em Missão, Jerônimo Peixoto, um grande beijo para todos, uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada por Deus.